Ana, eu quero ouvi-la também. Deixa só a gente reforçar aqui que é justamente o tema da reportagem de capa desta semana da Revista Oeste. Aliás, nós publicamos antes mesmo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu na sexta-feira à noite, Ana. Aí estampando, então, o ministro Alexandre de Moraes na capa como cabo eleitoral, interferindo nas eleições, Ana. E se me permite, eu queria trazer um trechinho da decisão que foi publicada ainda na sexta-feira à noite, logo na sequência do parecer do PGR, Paulo Gonet, ele diz o seguinte, entre as determinações, as ordens do ministro Moraes que estão proibidas a Jair Bolsonaro, visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições gerais de 2026, além de divulgação de manifestos políticos eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado. Aí pergunto, um jornalista que queira fazer uma entrevista com Jair Bolsonaro não poderia? A finalidade seria político-eleitoral para conversar com o ex-presidente, Augusto, Piotr? Nós renovamos o pedido para fazer a entrevista fazer uma visita. Seria a finalidade político-eleitoral, uma entrevista com o jornalista? Ele poderia responder o que quisesse também, além da entrevista deveria ser permitida, como também o presidente poderia responder o que ele quisesse. Claro. Inclusive com críticas à justiça, no entendimento penal brasileiro, o preso, ele fugir não é exatamente uma falta tão grave assim, porque é natural que ele queira fugir, está preso, por que não? O presidente da Argentina visitou o Lula, não foi? Foi, o Alberto era candidato, então. Pronto, e depois candidato. E não pode receber o atual. Exatamente. Bolsonaro. Ô, Ana, só para lembrar do marco, completou um ano desde que o ministro Alexandre de Moraes proibiu Jair Bolsonaro de utilizar as redes sociais, ou seja, foi em 20 de julho de 2025, esse exílio digital do ex-presidente. Exílio mais como uma tirania, né? Tirania digital, tirania psicológica, física. E o problema, Paula, é que nós que eu digo, a nação brasileira acabou ficando um pouco adormecida com a normalização da barbárie, né? O Alexandre de Moraes, ele foi muito esperto de colocar a barbárie em doses homeopáticas, primeiro contra os bolsonaristas, foi lá atrás contra Daniel Silveira, ainda era deputado. Tem um vídeo, eu vou tentar encontrar o vídeo aqui, eu acho que eu já mandei para o Ubinha, a gente já mostrou aqui algumas vezes, mas tem um vídeo lá de trás do próprio Daniel Silveira avisando, se eu não me engano era 2019, alguma coisa assim, ele avisando, olha, hoje vocês estão calados, isso aqui vai chegar em todo mundo. Ele perdeu a mão, isso aqui é o começo, é o primeiro puxão de um fio que não tem fim. E realmente ele estava certo, porque esse vídeo do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, infelizmente, ele fala o que nós aqui na Oeste falamos há quantos anos? Ele fala o que o Daniel Silveira disse, ele fala o que quantas capas nós avisamos e demos e fomos perseguidos por isso, né? Use a criatividade contra o Oeste, lembram? Então, Paula, a questão é, e aí? E o Senado vai fazer o quê? Meu Deus do céu! Até quando nós vamos ficar diante de um Senado covarde, que não faz absolutamente nada contra um tirano? Hoje a gente não pode nem falar mais, Paula, que o Alexandre de Moraes rasgou a Constituição. Não existe Constituição para o Alexandre de Moraes. Que ele tenha rasgado a Constituição, isso já aconteceu já há alguns bons 2, 3 anos. A Constituição não existe mais, ele não distorce partes da Constituição, ele ignora completamente e cria leis, e cria torturas, e cria ações e legislações da cabeça dele. E o Senado, a Casa Revisora do Supremo, continua de joelhos. O Alexandre de Moraes sabe, Paula, completa um ano agora dessa restrição, porque ele sabe que Jair Bolsonaro é um líder, ele sabe que Jair Bolsonaro, mesmo com prisão domiciliar, ele com um canal só, bastasse as redes sociais, mais nada, não precisava nem de carta, mas um canal,
o Jair Bolsonaro, o presidente, ele colocaria essa direita confusa agora nos eixos, ele acalmaria, ele daria um norte, ele não deixaria que as coisas tivessem escalado a um ponto que está todo mundo ali, né, batendo cabeça. O Alexandre de Moraes sabe disso. Ele sabe da força do presidente Jair Bolsonaro e por isso ele insiste nessa tirania contra ele. 18h14. Ana, nossa produção está tentando localizar esse vídeo do ex-deputado Daniel Silveira. Olha só, eles são rápidos. Já encontraram, é isso? Então a gente vai acompanhar. Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explica. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é o único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício, não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas e ilegais inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República, como é que é perseguido por ele. Tá, então, Ana, encontramos esse vídeo. A gente lembra que Daniel Silveira foi preso a primeira vez ainda em fevereiro de 2021. Não foi por conta desse vídeo ali, inclusive a gente acompanhava a Carla Zambelli atrás dele, ali conversando com a imprensa, né, alertando a imprensa, inclusive, para o inquérito das fake news, né, o 4781. O Luiz Lima ali também. Agora, esse vídeo, Paula, esse vídeo do Daniel Silveira, ele é completo. Ele é completo. Eu recomendo à nossa audiência a separar esse trecho, a separar esse vídeo, porque não é um vídeo curto, que ele dá uma entrevista de 2, 3 frases. É um vídeo completo. O Daniel Silveira, ele é um conhecedor do direito brasileiro. Ele sabe, você vê até pelas expressões que ele coloca nessa entrevista dele. Ele fala do 4781, ele fala dos 8, 9 pedidos de impeachment que foram protocolados e que nada aconteceu, nada. Enquanto isso, o hoje atual presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, que disse que pautaria a anistia e nunca pautou, fugiu desse compromisso com a direita. O deputado Hugo Mota votou a favor da manutenção da ilegal prisão do então deputado Daniel Silveira. A gente não esquece aqui, a gente não tem amnésia, não. A Revista Oeste é um cartório, nós temos tudo registrado em capas, em reportagens, em vídeos. Olha esse vídeo que nós puxamos do nosso acervo. Esse vídeo do deputado Daniel Silveira tem que rodar, porque foi avisado. E a pergunta segue: o que faz o Senado diante de tudo isso que nós estamos vendo?
Porque o senador Flávio Bolsonaro, ele pode fazer um vídeo desse por dia. Nós aqui podemos falar todos os dias. Os influencers podem falar todos os dias. O Senado precisa agir, precisa criar uma espinha dorsal ereta, ser altivo e enfrentar este demônio que está acabando com o país. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.